Que a graça e a paz de Cristo seja com toda a igreja. Louvado e engrandecido seja o santo, poderoso e excelso nome do nosso Senhor. A esse que nós bendizemos e exaltamos agora, através desse belíssimo canto, que nós tivemos o privilégio de, como igreja, povo do Senhor, Israel de Deus, corpo de Cristo, exaltarmos o nome do nosso Senhor, do nosso Salvador. Nós louvamos a Deus por esse rico privilégio. Esse é o dia do Senhor e por isso nós estamos aqui. Ele nos convocou para que, como família da aliança, povo do Senhor, pudéssemos nos dirigir a Ele em adoração, ouvi-lo, como o presbítero Moisés bem disse, por meio da sua santa palavra. Então estamos diante dele, estamos diante do nosso soberano Senhor, para nesse momento ouvi-lo, porque a palavra de Deus, a Bíblia é a palavra de Deus, é revelação do Senhor para nós, e então quando lemos a palavra, quando ouvimos a palavra sendo proclamada, nós estamos ouvindo o Senhor da aliança, o nosso Deus, o nosso Pai. Amém? Vamos abrir, irmãos, a palavra do nosso Deus em Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Nós vamos ler a partir do verso 37. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, a partir do verso 37. A palavra de Deus nos diz: ouvindo eles estas coisas, compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: o que faremos, irmãos? Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Com muitas outras palavras deu testemunho e exortava-os dizendo: salvai-vos desta geração perversa. Então, os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Peço aos irmãos que mantenham aí as suas Bíblias abertas. Irmãos, tenho certeza que a maioria de nós que temos contato com a Bíblia, com a Escritura Sagrada, sabemos o que está acontecendo no capítulo 2 de Atos. O capítulo 2 de Atos, ele é muito significativo para toda a cristandade, para toda a igreja cristã e para o povo do Senhor, para a revelação bíblica. O capítulo 2 de Atos é o ponto alto da introdução do livro de Atos dos Apóstolos. Após o nosso Senhor Jesus ter padecido, ido à cruz, crucificado, morto, ressuscitado ao terceiro dia, ele então aparece diante dos discípulos, diante da igreja, dos apóstolos, instrui esses discípulos, instrui os apóstolos, lembrando à igreja tudo aquilo que ele já tinha ensinado no seu ministério terreno. E então o Senhor Jesus diz aos apóstolos, aos discípulos, que eles aguardassem, ficassem em Jerusalém, aquela comunidade de discípulos ali do primeiro século, os apóstolos e mais alguns discípulos. O capítulo 1 de Atos nos diz que mais ou menos 120 pessoas estavam ali naquela comunidade. E então o Senhor Jesus diz: aguardem, esperem aqui em Jerusalém, porque virá sobre vocês a promessa do Pai. A promessa do Pai que
por meio dos profetas do Antigo Testamento, não só o profeta Joel, que é citado no capítulo 2, mas Isaías e outros profetas, profeta Zacarias, falaram daqueles dias, profetizaram sobre os últimos dias, quando o Senhor nosso Deus derramaria sobre toda a carne, sobre todo o povo, o seu Espírito. E era isso então que em Atos capítulo 1 eles estão esperando. O cumprimento da promessa do Pai, o revestimento do Espírito que havia sido prometido. E o Senhor Jesus, isso está registrado nos Evangelhos, ele mesmo diz lá no Evangelho de João, que o Espírito ainda não tinha sido dado àqueles discípulos, àquela igreja. E então eles precisavam aguardar, porque o Senhor estava prestes a ser assunto aos céus, mas os discípulos não ficariam só. O Senhor enviaria o Consolador, o Santo Espírito, a terceira pessoa da Trindade, para estar com os discípulos. E então o capítulo 2 conta para nós, registra para nós justamente o cumprimento dessa promessa. É quando Deus derrama o Espírito naquela comunidade. Os apóstolos estão com os discípulos, orando ali, e então o Espírito desce sobre eles, eles começam a anunciar e proclamar as grandezas de Deus em outras línguas. E então, por causa da festa de Pentecostes, muitos estavam ali em Jerusalém para festejar essa festividade central na vida do povo judeu. E então uma multidão se aproxima daquele lugar, escuta a igreja, os discípulos, os apóstolos proclamarem as grandezas de Deus na língua daqueles homens. E é isso então que eles dizem: como esses homens que são judeus estão anunciando e proclamando as grandezas de Deus em nossas línguas? Porque ali haviam pessoas de muitos lugares daquela região. E eles então começam a ouvir as grandezas de Deus nas suas línguas, nas línguas maternas. E então, diante da crítica de alguns que diziam: esses homens devem estar embriagados, só pode. Pedro então se levanta como porta-voz ali dos apóstolos e da igreja e diz: não, esses homens não estão embriagados. Como dissemos agora, o que vocês estão testemunhando é a promessa do Pai, é a descida do Espírito, é aquilo que o profeta Joel disse. E então Pedro, a partir do verso 22 do capítulo 2, ele começa então a proclamar a obra de Cristo. Vemos então que essa promessa do Pai, do enchimento, do derramar do Espírito, não pode ser desassociado ou divorciado do Evangelho. A partir do verso 2, se os irmãos puderem olhar brevemente esses versos até o verso 36, o apóstolo Pedro começa a falar da crucificação, depois ele fala da ressurreição, como os salmos haviam predito, que o Senhor não ficaria na morte, que o seu corpo não provaria corrupção, mas ele não só ressuscitou, mas ele foi assunto aos céus, e agora está à direita de Deus Pai. E o verso 36, ele diz: esteja absolutamente certa, pois, toda a casa de Israel, de que a este Jesus que vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Pedro então está proclamando o evangelho do Senhor àqueles homens que ouviram os discípulos, os apóstolos falarem em outras línguas. Pois bem, mas a seção que nós lemos, a partir do verso 37, lembrando, recordando o contexto, o que está acontecendo em Atos capítulo 2, o verso 37 agora vai narrar para nós qual foi o resultado, quais foram as consequências naqueles homens, naquela multidão de pecadores, que testemunharam a descida do Espírito, o proclamar das grandezas de Deus e ouviram o apóstolo Pedro falar do Evangelho, da obra de Cristo, de morte de Cristo, da crucificação, da ressurreição, da ascensão e do Senhor como Filho de Deus, como Messias prometido pelos profetas. Como aqueles homens reagiram a tudo isso que eles haviam acabado de testemunhar? Como esses homens reagiram ao que eles acabaram de ouvir
no discurso do apóstolo Pedro. Olhando, irmãos, para essa seção do texto bíblico, nós aprendemos que nós podemos, melhor dizendo, que Deus pode fazer em homens pecadores, quando nós, a igreja, quando nós, a comunidade de discípulos, anunciamos a obra de Cristo no poder do Espírito. É isso que a passagem que nós estamos diante dela responde para nós. O que nós podemos crer e esperar do Senhor que Ele faça quando nós, a igreja do Senhor, anunciamos a obra de Cristo no poder do Espírito. A primeira coisa, irmãos, que está aí no verso 37, que nós podemos crer e esperar que o Senhor faça quando nós anunciamos a obra de Cristo no poder do Espírito, é que os pecadores, ao ouvirem o Evangelho, serão impelidos a reagir por meio de uma profunda aflição de coração. Eu vou repetir esse primeiro ponto. Nós podemos esperar que o Senhor conduza pecadores quando estes ouvirem o Evangelho, e esses então serão impelidos a reagirem por meio de uma profunda aflição de coração. O texto nos diz, o verso 37, que aqueles homens, tendo ouvido estas coisas, e isso é muito significativo, irmãos, a forma como essa seção do texto ela começa. Porque a partir das Escrituras nós entendemos, irmãos, que qualquer obra que o Senhor faz de convencimento no coração de pecadores, começa com o ouvir. A primeira coisa é justamente ouvir, e não ouvir qualquer coisa, mas ouvir o Evangelho, ouvir a obra de Cristo. Aqueles homens ouviram o discurso do apóstolo Pedro. Antes mesmo, eles mesmos disseram que estavam ouvindo as grandezas de Deus, eles se admiraram daquilo que eles estavam ouvindo, as grandezas de Deus sendo proclamadas nas suas línguas. Como o apóstolo Paulo diz, irmãos, em Romanos capítulo 10, verso 17, que a fé, ela vem justamente pelo ouvir, que a fé, ela é gerada através da pregação. O mesmo apóstolo Paulo nos lembra em 1 Coríntios, que aprouve a Deus salvar pela pregação, pelo discurso, pela ação daquele que proclama, daquele que se coloca como arauto para proclamar a grandeza de Deus, a obra de Cristo, o Evangelho. Então é o ouvir a pregação que gera a fé, essa é a porta de entrada. Por isso, irmãos, devemos falar da obra de Cristo. Por isso não podemos nos calar em dizer, em proclamar, em falar da obra de Cristo, porque é pelo ouvir que tudo começa. E então aqueles homens, tendo ouvido estas coisas, o texto nos diz que compungiu-se-lhes o coração. A palavra aqui, irmãos, para compungir, dá uma ideia de uma profunda aflição no coração, de um profundo tormento na alma. E aí, no primeiro momento, quando nós olhamos para isso, nós vemos uma coisa negativa diante de nós, né? Porque ser atormentado não é uma coisa boa. Ser afligido não é uma coisa boa. Estar aflito não é uma coisa boa. Mas, irmãos, quando homens, no seu estado de miséria, de pecado, de queda, de ofensa contra o Criador, ouvem a obra de Cristo, eles precisam ser atormentados em suas almas. Isso precisa afligir a sua alma. Porque eles estão ouvindo que eles estão distante do Criador, ofendendo o Criador e estão caminhando para a condenação. Aqueles homens aqui, irmãos, essa multidão, tinha acabado de ouvir o apóstolo Pedro dizer para eles que eles eram culpados da morte do Filho de Deus. Ele diz: olha, o Senhor
que surgiu entre vocês com muitos sinais, prodígios e maravilhas. Esse Senhor, esse Cristo, ele foi crucificado, ele foi entregue, sim, pelo eterno desígnio de Deus, mas vós o crucificaste por mão de iníquos, de pecadores. Vocês são culpados. O sangue de um inocente está sobre vocês. Vocês são culpados. E aí talvez nós, ou os pecadores, quando nós proclamarmos o Evangelho para eles podem dizer, mas eu não estava lá. Eu não estava naquela multidão que crucificou Jesus. Eu não fui culpado, eu não posso ser contado entre esses culpados, esses homens. Mas, irmãos, é muita prepotência e arrogância nos colocarmos em uma posição de melhores, de mais santos. É bem provável que muitos de nós, se estivéssemos ali no primeiro século, também gritaríamos: solta Barrabás, crucifica esse homem. E também seríamos culpados. E mais, mesmo não estando lá, todo ser humano é culpado, porque o Senhor Jesus foi à cruz por causa do pecado, por causa do nosso pecado, por causa da nossa culpa diante de Deus, por causa daquilo que nós fizemos contra Deus, por causa da nossa ofensa contra Deus. Porque o Senhor Jesus não pecou, Ele não ofendeu ao Pai. Ele é o Cordeiro Santo de Deus, imaculado, perfeito. Então Ele foi à cruz por nossa causa. Então todos nós carregamos essa culpa e seremos eternamente devedores, embora já perdoados. Nunca conseguiremos pagar. E graças, louvado seja o Senhor, porque Ele pagou por nós, para que nós pudéssemos nos achegar a Deus reconciliados com o Senhor. Então é óbvio, irmãos, que essa mensagem deve trazer aflição no primeiro momento, deve atormentar o homem que está no estado de pecado, ao ouvir sobre a cruz, sobre a ressurreição, sobre a vida de Cristo, sobre a encarnação. O Senhor, Ele é o Messias, é o enviado de Deus, e nós somos culpados, nós é que somos os ofensores diante de Deus e não Ele. Então isso levou aqueles homens a uma profunda aflição e tormento na alma. O que isso nos faz pensar, irmãos, sobre a nossa responsabilidade de comunicar o Evangelho e a reação dos homens ao ouvirem o Evangelho? Isso nos faz pensar, irmãos, que se os homens pecadores não são afligidos em suas almas ao ouvirem a nossa mensagem, das duas uma: ou eles não entenderam, porque essa aflição ela só surgirá da compreensão do que é a obra de Cristo. Então, se os homens não são afligidos e atormentados quando nós anunciamos aquilo que temos para anunciar, ou esses homens não compreenderam o que está sendo comunicado, ou então aquilo que nós estamos anunciando não é o Evangelho. Isso é mais perigoso ainda. Porque ai de nós se estivermos adulterando a mensagem de Cristo. Ai de nós se aquilo que nós estamos pregando não é o Evangelho. Ai de nós se não formos fiéis à pregação da cruz. E ao colocarmos outras coisas à frente do Evangelho e chamarmos isso de Evangelho, ao pintarmos um Cristo que não é o Cristo das Escrituras, não é o Filho de Deus, é óbvio que os homens que necessitam de salvação não serão alcançados, não serão afligidos, não reagirão à mensagem se aquilo que nós pregamos não for a mensagem, não for o Evangelho. Então, se formos fiéis à pregação do Evangelho,
e se o Espírito Santo fazer com que os homens pecadores compreendam aquilo que nós estamos anunciando em fidelidade, devemos esperar, no primeiro momento, a aflição. Mas não para por aí. Ao ouvirem, ao ficarem aflitos e atormentados, aqueles homens então reagiram. O que é que o texto diz que eles fizeram? Eles perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: o que faremos, irmãos? O que nós faremos? Essa foi a reação daqueles homens depois desse tormento e aflição que eles sentiram no profundo da sua alma. Aquela aflição os impeliu então a uma resposta, e uma resposta que começou com uma pergunta: o que nós devemos fazer? Irmãos, isso é interessante, porque se popularizou há muitos anos a ideia de que nós precisamos apelar aos pecadores para que eles venham a Cristo. Nas Escrituras é diferente. Os homens é que apelam quando ouvem o Evangelho. É os homens que, quando nós pregamos com fidelidade, reagem dizendo: o que é que eu faço agora? Eu entendi. E isso trouxe uma profunda aflição por causa da minha posição como pecador diante de Deus. Mas o que é que eu faço agora? O que é que eu preciso fazer? Não é só aqui em Atos 2 que nós vemos isso, mas em Lucas capítulo 3, quando João Batista prega, dizendo: olha, apresentem frutos dignos de arrependimento, os homens perguntam: sim, o que nós devemos fazer? O que é que eu faço? E aí João Batista responde àqueles homens o que é que eles precisavam fazer, como eles precisavam viver para demonstrar genuíno arrependimento. E também em outra ocasião, no livro de Atos, no capítulo 16, naquela ocasião conhecida em que Paulo e Silas são presos, e então eles estão ali, as cadeias se abrem, e o carcereiro chega e vê as celas abertas, e ele vai se matar, e Paulo diz: não, estamos aqui. E aquele homem admirado com tudo aquilo, ele pergunta: o que é que eu preciso fazer para ser salvo? Irmãos, muitas vezes, isso devemos dizer com muito temor e tremor no nosso coração, não temos fé de que a pregação genuína, pura e simples vai fazer o trabalho. Nós queremos dar uma mãozinha. Queremos dar aquela mãozinha para que o homem, por meio de uma emoção, por meio das palavras bonitas, por meio das palavras certas, nós convençamos os homens para vir a Cristo. Se esses homens virem até nós por uma mensagem que não é o Evangelho, elas não ficarão, elas precisarão continuar sendo afagadas no seu ego. Nós precisaremos continuar fechando os nossos olhos para os pecados, para deixar a pessoa lá, sem entender o Evangelho, sem ser afligida, sem ser atormentada pela realidade da cruz. Então, os homens, quando pregamos com fidelidade e no poder do Espírito, na dependência do Espírito, como fez o apóstolo Pedro, os homens reagirão: o que nós faremos? O que nós precisamos fazer? E aí, irmãos, do verso 38 ao verso 40, nós temos a segunda coisa que nós podemos esperar e crer que Deus fará quando pregarmos o Evangelho com fidelidade no poder do Espírito. É a resposta de Pedro àquela pergunta: o que nós faremos? Nessa sessão, então, aprendemos que pecadores serão conduzidos ao arrependimento, ao perdão de pecados, pela recepção do sacramento do batismo, segundo a promessa e o dom do Espírito Santo. Então não fica só na aflição, mas a pergunta traz uma resposta. Nós temos, como igreja do Senhor, como discípulos, a resposta ao anseio do coração do homem pecador. O que eu faço diante disso? Se arrependa, seja batizado, e então receba
o dom, o selo do Espírito, tenha a presença do Espírito na sua vida, seja cheio da presença do Espírito em sua vida por meio do arrependimento e por meio da recepção do sacramento do batismo, que é aquilo que o Senhor ordenou que nós fizéssemos. Essa é a mensagem. Olha o verso 38, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado. É óbvio, irmãos, que os homens, ao ouvirem a mensagem do Evangelho e a reagirem a isso, eles precisam ouvir sobre a realidade de arrependimento, de que eles precisam abandonar a sua vida de pecado e serem transformados pelo Senhor, que eles não podem mais continuar vivendo da mesma maneira, mas que eles precisam se arrepender dos seus pecados, como sempre fazemos quando estamos reunidos em adoração comunitária. Nós temos a prática de confessar os nossos pecados, de clamar pela misericórdia de Deus, porque isso confirma que nós, de fato, nos arrependemos lá no início, quando ouvimos o Evangelho. Nós continuamos entendendo a realidade do pecado e clamando a misericórdia de Deus. Nos colocamos diante do Senhor arrependidos, porque, como foi dito aqui durante a liturgia, continuamos ofendendo ao Senhor, mesmo já agora conhecendo o Senhor, mesmo amando ao Senhor, mas não somos perfeitos ainda. Então continuamos ofendendo a Deus e isso deve trazer tristeza em nosso coração. Por isso nos dirigimos a Deus dizendo: tem misericórdia de nós. Estamos de fato arrependidos dos nossos pecados. E então, como fizemos quando cremos e fizemos isso, talvez alguns aqui que não tenham ainda passado pelo batismo, então recebe o sacramento daquilo que o Senhor mesmo ordenou, quando Ele disse lá em Mateus 28, vão, preguem o Evangelho, façam discípulos. Como? Batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então pregue, faça discípulos e batize e ensine. O batismo então não é uma invenção da religião. O batismo não é uma criação da tradição da igreja presbiteriana ou de algum homem. Foi o Senhor que disse: faça discípulos batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito. A nossa confissão de fé diz que o batismo, assim como a ceia, não é só um rito vazio de significado. Não é só um ritual que nos lembra algo, mas é um meio de graça, em que Deus aplica as bênçãos e os méritos de Cristo através do sacramento. É por isso que chamamos de meio de graça. Assim como a palavra de Deus pregada transmite graça, o batismo e a ceia também transmitem graça àqueles que recebem por fé. Por isso Pedro diz àqueles homens: sejam batizados em nome de Cristo para a remissão dos vossos pecados, para perdão, para purificação, porque pelo batismo recebemos a graça do Senhor, os méritos de Cristo. Foi o Senhor que ordenou. E então, tendo se arrependido dos seus pecados, tendo sido batizados, Pedro diz ainda: e recebereis o dom do Espírito. A palavra de Deus nos diz que o Espírito é o selo da aliança, é o selo da promessa. E todos nós que nos arrependemos e cremos em Cristo, recebemos esse dom. Porque Pedro deixa claro aí no verso 39, para vós outros é a promessa. Qual promessa? A promessa do Espírito, o dom do Espírito. Porque era isso que aqueles homens tinham acabado de ver, o Espírito sendo derramado sobre a comunidade dos discípulos. E aí Pedro diz: se arrependam, sejam batizados, e porque para vocês também é essa promessa. E não só para vocês, para os seus filhos também. É por isso que também batizamos os nossos filhos. Porque para eles também a promessa de Deus, a aliança de Deus é também com eles e para eles. E não só isso, mas Pedro ainda diz no verso 39, para todos os que ainda estão longe, todos aqueles que o Senhor nosso Deus chamar. Pela graça irresistível, pela vocação eficaz do Senhor, pelo convencimento do Espírito, trazendo todos aqueles que ainda estão longe, por meio dessa mesma mensagem, de arrependimento, de cruz,
de batismo e de recebimento da graça e do dom do Espírito. Então, o dom do Espírito, irmãos, não é uma coisa destinada somente a uma classe especial de crentes que oram mais. O dom e o enchimento do Espírito não é só para quem vai para monte orar de madrugada. Não é só para quem buscou mais e pediu mais. O dom, a graça e o enchimento do Espírito é para todos que estão aos pés de Cristo, arrependidos dos seus pecados. Não há salvação, não há regeneração sem a graça do Espírito, sem a presença do Espírito, sem o derramar do Espírito. Não há salvação, não há compreensão, sequer há compreensão do Evangelho, se o Espírito não vir sobre nós. Então o Espírito é para todos os crentes. São habitação do Espírito, são santuário do Espírito, são casa, morada do Senhor, e o Espírito então habita em nós. Podemos esperar, irmãos, que quando nós pregamos o Evangelho no poder do Espírito, homens que outrora eram pecadores, estavam vivendo as suas vidas de miséria, de pecado, agora se tornem a habitação do Espírito, estejam arrependidos, confessando os seus pecados diante do Senhor, do Cordeiro Santo de Deus, sendo batizados. E como isso enche o nosso coração de fé e de alegria quando testemunhamos pessoas arrependidas aos pés de Cristo, recebendo a água do batismo e glorificando a Deus pelo perdão, pela remissão dos seus pecados. Então, irmãos, o que começou com uma aflição no coração, que passou pela ordem do apóstolo Pedro para se arrepender dos seus pecados, agora aqueles homens ouvem, no verso 40, o seguinte: olha o que o texto nos diz: com muitas outras palavras, deu testemunho e exortava-os, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. Então, irmãos, veja, o Evangelho, ele é simples, mas ele não é simplista. Ele é simples, mas ele é profundo e poderoso. Porque o texto nos diz que Pedro disse: olha, se arrependa, seja batizado e receba o dom do Espírito. Mas agora o autor inspirado, Lucas, que escreve o texto de Atos, diz que com muitas outras palavras exortava aquele povo. E aí é por isso que a gente está em torno da palavra semana após semana, 2, 3 vezes por semana, como igreja do Senhor, em torno da palavra, ouvindo as palavras de Cristo, e o Senhor nos exortando pela palavra a nos arrepender dos nossos pecados e a mudarmos a nossa conduta. Porque sem isso, seremos crentes medíocres, que sim, são salvos diante do Senhor, se arrependeram dos seus pecados, mas que não são continuamente exortados por Cristo por meio da sua palavra. Porque a ordem agora é: salvai-vos desta geração perversa. Arrependimento implica agora que os homens arrependidos serão separados de uma geração que é má, de uma geração que é corrupta diante de Deus. Como? Pecadores arrependidos, batizados, habitação do Espírito, continuarão a viver como esta geração vive, corrompida, má, achando comum o pecado. Todo mundo faz, é assim mesmo, é a vida. Então também precisamos enganar, precisamos mentir, precisamos roubar, precisamos trair, porque é assim que o mundo vive. E se não vivemos assim, ficaremos para trás. Que fiquemos então. O que importa é nos agradar ao nosso Senhor, que nos chama à santidade, diz: salvem-se desta geração perversa, se separem dessa geração perversa. Isso não implica, irmãos, uma separação geográfica, porque aí teríamos que sair desse mundo, teríamos que largar os nossos empregos, os nossos cursos,
continuaremos convivendo em meio a essa geração corrupta, mas não vivendo como eles, não vivendo a semelhança deles. Arrependimento genuíno implica nisso. E podemos esperar que quando pregamos o Evangelho no poder do Espírito, homens sejam então separados, arrependidos, batizados, habitação do Espírito e agora se santificando por meio dessa obra contínua de separação de uma geração corrupta, má, pecaminosa e miserável. Para encerrarmos, irmãos, quando pregamos o Evangelho do Senhor com fidelidade, no poder do Espírito, além de crer que Deus impelirá pecadores por meio de uma profunda aflição a reagirem ao Evangelho, ao se arrependerem, a serem batizados, ao receberem o dom do Espírito, a se santificarem, agora em último lugar, e como consequência de tudo isso, podemos esperar e crer que esses pecadores se unirão à igreja, farão parte agora do corpo, da comunidade visível dos santos, porque é assim que o verso 41 encerra a nossa passagem. Os que lhe aceitaram a palavra, após então terem aceitado a palavra pelo convencimento do Espírito, após terem sido batizados, como o apóstolo Pedro disse que eles precisavam fazer, e eles foram batizados pelos apóstolos naquela ocasião, a última parte do texto do verso 41 diz: havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. E essa expressão é significativa, irmãos. O que isso tem a ver com se unir à igreja? Porque homens não podem ser contabilizados, como foi aqui, se eles não se unem a uma comunidade específica. Porque Atos 1 foi capaz de dizer que haviam 120 pessoas naquela comunidade, no verso 15 do capítulo 1. Por quê? Porque os irmãos daquela comunidade sabiam quem era que pertencia àquela igreja. Como igreja, não podemos viver apenas de aglomeração em um dia da semana, em que nós não sabemos quantos fazem parte da comunidade. O conselho dessa igreja, o pastor dessa igreja consegue dizer: nós temos tantos membros, porque esses membros se comprometeram com a comunidade local. E aí podemos dizer: a segunda igreja de Petrolina tem 50, 60, 70 membros, porque nós sabemos os nomes desses. E isso não é apenas institucional, burocrático, irmãos, como alguns pensam. Eu preciso colocar um nome lá numa lista para pertencer à igreja. Isso é um resultado de se comprometer com a comunidade, de se comprometer com a igreja. O número que era de 120 no capítulo 1 de Atos, no capítulo 2 agora é 3.120. Porque aqueles homens disseram: nós agora estamos aqui, fazemos parte desse corpo. Somos contados, contabilizados. O número total de discípulos agora ali naquela comunidade era esse. Porque as pessoas se comprometeram: eu estou aqui, vocês podem contar comigo. E é isso, irmãos, que na prática, no dia a dia da igreja, acontece. Os homens que quando ouviram, homens e mulheres, ouviram o Evangelho, entenderam, foram afligidos, atormentados, se arrependeram, foram batizados, receberam o dom do Espírito, estão se santificando, se separando de uma geração perversa. Agora dizem: olha, podem contar comigo, eu faço parte dessa comunidade. E aqueles homens, por meio de tudo isso, se uniram àquelas pessoas. Agora elas eram contadas, agora elas pertenciam ao grupo dos discípulos. Como, irmãos, é triste ver que há muitas tradições, muitas comunidades, igrejas até ditas evangélicas, algumas já consideradas seitas, elas vivem só da aglomeração. É só da aglomeração do domingo. Quantas pessoas tivemos hoje? Tantas. Quem são elas? Não sabemos. Mas elas estavam aqui, deram oferta, deram dízimo. Vieram para o congresso dos anciãos, do não sei do que, vieram dos congressos dos
dos homens de empresa, os empresários, e passaram pela corrente dos pastores. Mas quem são eles? Não sabemos. Mas com a igreja de Cristo não deve ser assim. Aqueles que se unem agora são contados, pertencem ao grupo, pertencem ao corpo de discípulos. E aí nós podemos contar com eles. Se queremos então, irmãos, ver Deus fazer isso, impelir pecadores ao arrependimento, ao batismo, a ser agora membro do corpo, receber o dom e o selo da promessa, o que nós precisamos fazer ou continuar fazendo? O que nos cabe a nós? A pergunta é essa: o que nos cabe a nós como igreja? Precisamos continuar anunciando a obra de Cristo fielmente. Precisamos continuar anunciando a cruz, a ressurreição, a ascensão, o poderoso nome de Cristo, como cantamos, com fidelidade. E não só isso, mas no poder do Espírito. Precisamos fazer isso na dependência do Espírito Santo. Se nos esquecermos dessa parte e acharmos que somos autossuficientes, que convenceremos os pecadores dos seus pecados, estaremos profundamente enganados. É fidelidade, mas é dependência à graça e ao poder do Espírito. Como Paulo disse lá em 1 Coríntios 2, 4 a 5. Quando eu estive entre vocês, eu não fui com palavras de sabedoria humana, com filosofias, com eloquência. Não é isso. Ele diz: eu decidi saber somente Cristo e este crucificado, para que a fé de vocês não se apoie em sabedoria humana, mas no poder do Espírito. É assim que devemos anunciar o Evangelho. Oremos. Senhor nosso Deus e Pai, te rendemos graças pela Tua palavra. Te rendemos graças, ó Deus, porque o Senhor instrui a Tua igreja por meio da palavra. Que o Senhor fala nas Escrituras e com as Escrituras, convencendo, exortando, corrigindo, disciplinando, alimentando, fortalecendo, nutrindo. Por isso, ó Deus, louvamos o Teu santo, excelso e maravilhoso nome, pela Tua rica e preciosa palavra. Que o Senhor Deus prossiga nos abençoando como rebanho do Senhor, para que possamos viver de acordo com a Tua santa, poderosa, preciosa palavra. Que o Senhor nos dê a graça, Deus, de comunicar o Evangelho do Senhor, a obra de Cristo, com fidelidade e no poder do Espírito, para a honra e para a glória do Teu santo e maravilhoso nome. Em Cristo é que nós oramos. Amém.